A ciência concretiza sonhos, mas também pode trazer desgraça. Tal como a busca do jovem Frankenstein pelo homem ideal acabou por gerar um monstro. Em 1945, duas bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Ambas as cidades foram destruídas de imediato, tendo morrido centenas de milhares de pessoas. Estas armas terríveis foram desenvolvidas no âmbito do Projeto Manhattan. Era um programa colossal com custos na ordem dos 2.000 milhões de dólares e mais de 120 mil trabalhadores. As a response to the fear that the Nazis were building a nuclear weapon and were ahead of us. Os Estados Unidos reuniram vários prémios Nobel e as mentes mais geniais do mundo. O líder do projeto era o físico Robert Oppenheimer. Era um cientista carismático que tirou partido da sua excelente capacidade de liderança para comandar os distintos participantes. He was pretty close to being a genius himself. He knew all kinds of aspects of physics, nuclear, atomic. A equipa de cientistas empenhou-se na inovadora investigação da extração de grandes quantidades de energia dos átomos. Tudo com o objetivo de criar uma arma de destruição maciça. And although there were many more casualties, and it was, in that sense, a more awful, this has always weighed heavily on me. Estes cientistas criaram a bomba atómica no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Quais os seus pecados e o seu castigo? Novo México, Estados Unidos da América. A 16 de julho de 1945, foi aqui realizada uma experiência histórica. O primeiro teste de armamento nuclear da história da humanidade. O momento em que nasceu a bomba atómica. Tal força aterradora não foi obra de Deus nem do diabo. Robert Oppenheimer é conhecido como o pai da bomba atómica. Como o terá feito? Tudo começou na Alemanha em 1938, quando dois cientistas descobriram a fissão nuclear. Toda a matéria é constituída por átomos.
eles descobriram que atingir um núcleo de urânio com um neutrão dividia o átomo em dois. A reação liberta enorme quantidade de energia. Isto chamou a atenção dos cientistas. Teorizaram que, ao provocar uma reação nuclear em cadeia, seria possível libertar muito mais energia. Na altura, a Alemanha estava sob o domínio nazi, com Hitler no poder, pronta para entrar em guerra a qualquer momento. Se Hitler se apoderasse de tamanha energia, de certo criaria armas terríveis. Os cientistas foram os primeiros a reconhecer esse risco. Um deles era um físico judeu que se refugiara dos nazis nos Estados Unidos, Albert Einstein. Em resposta a avisos de diversos cientistas, Einstein enviou uma carta ao presidente americano. この核分裂連鎖反応は爆弾の製造にもつながります。それも極めて強力な新型爆弾を製造することが考えられます。 Einstein alertava para o facto de a Alemanha poder, em breve, produzir bombas atômicas. A carta visava incentivar os Estados Unidos a construir uma primeiro. O presidente americano Franklin Roosevelt decidiu acatar o conselho. Em agosto de 1942, foi estabelecida a sede em Nova York, no número 270 da Broadway, em Manhattan. Aí nascia o Projeto Manhattan. Foi nomeado diretor do programa um professor de Física da Universidade da Califórnia, Robert Oppenheimer. Era popular entre os alunos que o tratavam por um diminutivo. Oppi! Era um físico teórico pioneiro nos estudos que conduziram à descoberta dos buracos negros. Oppenheimer, judeu, nasceu na América. Desde a infância que se interessou por ciência, história e linguística e destacava-se em todas elas. Com os seus vastos conhecimentos, estava preparado para lidar com desafios em qualquer área e o exército americano depressa reparou nele. Grove saw in Oppenheimer all the qualities he was looking for as a leader of this scientific enterprise. Martin Sherwin, galardoado com o Prémio Pulitzer, tem recolhido dados relativos ao Projeto Manhattan. I think Grove saw in Oppenheimer someone who was incredibly perceptive, was obviously very brilliant, and understood the practical aspects of putting together a laboratory that could build a bomb quickly. Primeiro, Oppenheimer pensou onde construir o laboratório que seria a base do projeto. Tinha todos os Estados Unidos por onde escolher. Optou por uma localidade a 3.200 km de Manhattan, Los Alamos, no estado do Novo México. O fator decisivo foi a singularidade do terreno, no alto de um penhasco. Ficava isolado da área circundante. O local ideal em termos de sigilo. De seguida, precisava de cientistas. Oppenheimer reduziu a seleção aos melhores dos melhores. O célebre físico e prémio Nobel Enrico Fermi. Um peso pesado na área da física que viria a receber o prémio Nobel, Hans Bethe.
e um matemático que, depois da guerra, lançaria as bases para o computador, John von Neumann. Com estes grandes nomes a bordo, o projeto atraiu mais gente. Muitos eram jovens investigadores que procuravam trabalhar com cientistas conceituados. Oppenheimer conseguira. Oppenheimer was a salesman for Los Alamos. In effect, it was like inviting people to a party that everybody wanted to come to because so many of the young people wanted to be there because these very famous people were there. De seguida, Oppenheimer procedeu à criação do meio de investigação. O desenvolvimento da bomba atómica era um projeto liderado pelo exército americano. Para evitar fugas de informação, chegavam a proibir os cientistas de falar entre si. Oppenheimer negociava insistentemente com os militares. Levou-os a proibir a entrada da polícia militar na área de investigação. I'm the director of the laboratory, and I'm going to run the laboratory the way a laboratory should be run. It was open discussion, and all the scientists knew all the information about everything because everyone could contribute ideas to the various problems that they had. Os cientistas e as respectivas famílias foram chegando. Foi construída uma vila anexa ao laboratório. Oppenheimer queria proporcionar aos cientistas condições de vida confortáveis para que se concentrassem na investigação. O laboratório de Los Alamos do Projeto Manhattan não tardou a ficar concluído. Sob a supervisão de Oppenheimer, deu-se início ao desenvolvimento da bomba atómica. A primeira tentativa foi uma bomba com base na fissão de urânio. Usava o urânio enriquecido suficiente para desencadear uma reação em cadeia. O urânio era dividido em dois, nos dois extremos de um cilindro. Depois, provocava-se o choque de ambas as partes, o que gerava a fissão nuclear e, por conseguinte, uma explosão. O conceito era simples, mas a arma tinha um senão. Refinar o urânio enriquecido para a bomba era extremamente dispendioso, o que impedia a produção em massa. Por isso, voltaram as suas atenções para uma outra substância, o plutónio. Era mais fácil de produzir do que o urânio enriquecido, permitindo a produção em massa. Porém, a reação em cadeia do plutónio não podia ser gerada da mesma forma. Os cientistas admitiam a hipótese de a fissão de plutónio ser possível por compressão rápida. O plutónio seria envolvido em pólvora detonada para provocar a compressão, o método de implosão. As forças exercidas sobre o plutónio teriam de ser uniformes e simultâneas. Esse foi o principal problema no desenvolvimento da bomba atómica. Oppenheimer solicitava o parecer especializado quer de teóricos, quer de engenheiros. Primeiro, a teoria. O principal perito no cálculo da potência e trajetória da bomba era o matemático John von Neumann. Neumann considerou o tipo de pólvora e a sua disposição para uma compressão uniforme do plutónio. Procurou calcular as condições ideais. No entanto, calcular o caos de uma explosão revelou-se uma tarefa bem difícil. High explosives are not easy things to tame. You don't get them to behave
Este é o físico Roy Glover. Juntou-se ao projeto com apenas 18 anos. Integrava a equipa de Neumann e era dedicado aos seus cálculos. Well, it was very laborious. These housewives had to sit and punch keys on machines doing repetitive arithmetic. They were really only able then to think more seriously about this. Por forma a encontrar as melhores condições de um número infinito de opções, Neumann pôs as calculadoras mais sofisticadas da época a trabalhar ininterruptamente. E chegou a uma resposta. Propôs dividir a zona que envolvia o plutónio em 32 secções, colocando pólvora e um interruptor de ignição em cada uma. Teoricamente, seria agora possível obter uma compressão uniforme e simultânea. Cabia agora aos engenheiros concretizar o conceito. Colocaram um interruptor de ignição em cada uma das 32 secções. Teriam de ser acionados todos ao mesmo tempo. Segundo os cálculos de Neumann, a margem de erro seria mínima, apenas 2 milionésimas de segundo. The switch would differ from the average by, let's say, 4 microseconds, and that was considered unacceptable. O físico Benjamin Pedersen juntou-se à equipa de Los Alamos aos 22 anos para trabalhar no desenvolvimento dos interruptores de ignição. In 1945, a millionth of a second was considered to be a very short time, and in fact, that's the timing that was required. The first thing we needed was a very fast camera to see whether all of the switches would ignite at the same time. Oppenheimer adquiriu uma câmara de alta velocidade que captava breves lampejos de luz. Sempre que tinha tempo, ia até ao laboratório verificar os progressos de cada secção. Escutava os problemas enfrentados pelos cientistas e engenheiros e dava-lhes dicas que pudessem levar à sua solução. He was therefore a perfect sounding board for everybody else. He knew all kinds of aspects of physics, nuclear, atomic, hydrodynamic. He was pretty close to being a genius himself. And he was also approachable, and you could talk to him. He was superb. Every single scientist I interviewed about Oppenheimer said that the bomb never would have been built by the summer of 1945 if it wasn't for Oppenheimer's leadership. Oppenheimer の指揮のもと、科学者たちは原爆開発に突き進んでいきました。その中の一人、ファインマンはこう言っています。無我夢中で働いた。考えることを忘れたのだ。考えるという機能が全く停止してしまったのだ。原爆の開発に夢中になった科学者たち。自らが暴走していることに決して気づくことはありませんでした。A 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, na França ocupada. A 25 de agosto, tomaram Paris aos alemães de Hitler.
a derrota nazi tornava-se cada vez mais provável. Paralelamente, a Unidade de Informação do Exército Americano obteve dados vitais sobre o desenvolvimento da bomba atómica por parte do inimigo. A Alemanha não estava a fazê-lo. O projeto Manhattan nascera do receio do desenvolvimento de armas nucleares por parte da Alemanha. Agora, o seu objetivo deixava de fazer sentido. Joseph Rotblat era um físico polaco cuja esposa fora morta pelos nazis. Já não havia necessidade de criar uma bomba atómica. No inverno de 1944, Rotblat deixou Los Alamos sozinho. O aluno de Oppenheimer, Robert Wilson, que investigara como fazer urânio enriquecido, mostrou-se preocupado. Deveriam continuar? Pediu uma reunião para debater o assunto. Porém, quando pediu a opinião a Oppenheimer, そんな集会をやれば君は軍の連中と揉め事を起こすことになるだろう。だから集会はやめた方が賢明だと思うね。 That Oppenheimer thought this was a very poor time to do it. He thought the general would be very upset by this. He thought that was a period in which the whole project was accelerating and that it was a bad time to rock the boat. desiludido com a consideração de Oppenheimer pelo exército, Wilson avançou com a reunião na mesma. Ficou surpreendido com a presença de Oppenheimer. O diretor pediu a palavra e começou a falar. Se a guerra terminar agora, a bomba atómica permanecerá um segredo do exército americano. Não sabemos se será utilizada numa futura guerra. Por outro lado, se a concluirmos e testarmos e o mundo ficar a conhecer o horror das armas nucleares, será uma boa oportunidade para se falar de paz. Oppenheimer defendia que a bomba atómica contribuiria para a paz mundial e convenceu todos os cientistas presentes na reunião. Eis como Wilson recorda o momento. 荷物をまとめて研究所を去ろうなんて誰も言い出さなかった。それどころかみんな取りつかれたような熱心さでまた仕事に戻っていった。 Oppenheimer spoke and in fact convinced the scientists in the audience and even convinced Robert Wilson. Oppenheimer's ambition to get the bomb built as quickly as possible. He was determined to get it done. It was a matter of pride. Yes, it was a matter of ambition. It was a matter of, career, but everybody wanted to do their job, and Oppenheimer was no exception. And, he was an enthusiastic patriot. A 7 de maio de 1945, a Alemanha nazi rendia-se incondicionalmente. Perdera-se o objetivo inicial da bomba atómica. No entanto, os Estados Unidos ainda tinham um inimigo: o Japão. No Pacífico, a guerra continuava ao rubro. Depois de sofrer pesadas baixas, a América começou a ponderar largar uma bomba atómica no Japão. Na discussão participaram Oppenheimer e outros membros do projeto Manhattan.
certos cientistas entendiam que bombardear o Japão não seria desejável. O país já fora basicamente destruído por ataques aéreos. Era mesmo necessário uma bomba atómica? Pediam uma demonstração fazendo detonar uma no deserto ou numa ilha inabitada. Se os resultados fossem divulgados, o mundo perceberia o quão potente era. Bastaria uma demonstração para acabar com a guerra? As opiniões dividiam-se. Os seus defensores diziam que usar a bomba em combate seria desumano. Se os Estados Unidos o fizessem, seriam objeto de críticas a nível internacional. Por outro lado, os opositores defendiam que, se não usassem a bomba em combate, seria difícil obter a rendição dos líderes militares nipónicos. Se o fizessem para pôr um termo instantâneo à guerra, poderiam salvar a vida a muitos soldados americanos. Este é o relatório final de Oppenheimer. 我々は戦争を終結させる手段としてデモンストレーションを提案することはできません。つまり原爆の直接的軍事使用の他には考えられません。 A decisão foi lançar uma bomba atômica sobre o Japão. No fim, concluía:「我々が科学者として原子力利用について考える機会を得た数少ない市民であることは間違いありません。しかし我々には政治的、社会的、軍事的問題を解決する能力はありません。 They use this argument about having no special military competence, as a way of validating the use of the bomb and validating earlier decisions that had been taken. I mean, they considered their responsibility, they would argue, to win the war as quickly as possible. Julho de 1945. Estavam em marcha os preparativos para um teste nuclear em ambiente real. A experiência Trinity. A bomba utilizada era um engenho de plutónio por método de implosão. Os 32 interruptores de ignição haviam sido aperfeiçoados para se ativarem com uma margem de 2 milésimas de segundo entre si. O dia, 16 de julho de 1945. A hora, 5 horas, 29 minutos e 45 segundos. A bomba era testada no Trinity Site. Um clarão equivalente à luz de vários sóis iluminou tudo num raio de 30 km. A enorme bola de fogo transformou-se numa nuvem em forma de cogumelo que se ergueu a 3.000 metros de altitude. O som ouviu-se a 160 km. O impacto estilhaçou janelas a 200 km. Oppenheimer disse apenas: resultou. Roy Glover, da equipa de Neumann, testemunhou o teste a 100 km de distância.
I did witness it, but from a mountaintop. The flash was something else again. And seeing, I did see what the condensation that takes place in layers of moisture as the blast wave expands from the site. But I saw the sky lit up, and it was very clear to me that this was the real thing, and every bit as efficient as it could be allowed to be. At least for the Trinity test itself, were you also, in a strange way, happy that it was successful? No. That what you worked on? No, I was frightened. There was nothing very happy about that. We drove back from near Albuquerque to Los Alamos. It's a 75-mile drive. I don't believe one word was said. Robert Wilson, que convocara a reunião para decidirem se deveriam continuar, diria: ひどいものを作ってしまったと座り込んだ。 E dos cientistas com Oppenheimer disse-lhe: オッピー、これで俺たちはみんなクソったれだよ。 Mais tarde, Oppenheimer diria: 世界は前と同じでないことを私たちは悟った。 ある者は笑い、ある者は泣き、ほとんどの者が押し黙った。私はヒンズー教の聖典の一節を思い起こした。今、我は死となる。世界の破壊者となる。3 semanas depois, a 6 de agosto, em Hiroshima, a bomba de urânio Little Boy. Em 9 de agosto, em Nagasaki, a bomba de plutónio Fat Man, ambas lançadas sobre o Japão. Pact with the devil to make this weapon, and once you make the Faustian bargain, it is not possible to take it back. Nuclear weapons on Japan was the most important event in world history. And we are, at some point or another, going to pay a terrible price for that.人類史上最悪の悲劇を生み出した原爆。その破壊力を誰よりも知りながら、オッペンハイマーたち科学者は原爆投下の阻止に最後まで動こうとはしませんでした。科学者は自らの開発に対してどこまで責任を負うべきなのでしょうか。1965年にノーベル物理学賞を受賞した友永慎一郎は著書「科学者の社会的責任」の中でこう書いています。科学者の任務は法則の発見で終わらず、その善悪両方の影響を人々に知らせ、誤った使われ方を防ぐことに努めなければならない。科学者の責任から逃げたオッペンハイマーたちは生涯にわたって
苦しむことになりました。A 15 de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial terminava com a rendição incondicional do Japão. Oppenheimer foi aclamado o pai da bomba atómica, que acabou com a guerra, um herói nacional. Viria a ser nomeado diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, célebre pelo seu departamento de investigação de física. Um dos seus subordinados era Einstein. Tinha também influência política e integrou diversas organizações governamentais em que tinha uma palavra a dizer em termos de políticas nucleares. Para gerir o poder nuclear em segurança, Oppenheimer defendia que todos os países deveriam colaborar entre si. "世界の他の国々と信頼関係を築き協力し合うことこそが安全な未来への唯一の道なのです." Mas eis que o mundo mergulha na Guerra Fria. Agosto de 1949. A União Soviética também desenvolve uma bomba nuclear. Em resposta, os Estados Unidos criam uma nova arma em 1952, a bomba de hidrogênio, várias centenas de vezes mais potente do que a atômica. Oppenheimer opusera-se ao seu desenvolvimento. Defendia que a bomba atômica era superior. Se pudessem fazer bombas atômicas mais pequenas, podiam atingir alvos específicos. Deste modo, podiam evitar-se as baixas civis. Com a corrida nuclear a aquecer entre Estados Unidos e URSS, ele criticava diretamente o seu governo. 我々の状態は一つの瓶の中の2匹のサソリに似ていると言えよう。どちらも相手を殺すことができるが、自分も殺されることを覚悟しなければならない。Oppenheimer criticou repetidamente as políticas governamentais. Em 1953, o governo declarou o espião soviético e baniu-o do serviço público. Ao desenvolver a bomba atômica, Oppenheimer servira fielmente os Estados Unidos, apenas para ser descartado. Einstein said that Oppenheimer should just walk away and say, I don't need you, but he couldn't do that. And the government treated him very badly. O antigo herói nacional foi esquecido pelo público. Nos seus últimos anos de vida, arrependeu-se de ter bombardeado o Japão. Em 1967, Robert Oppenheimer morria aos 62 anos, de cancro na garganta. Já Robert Wilson, o seu aluno que pusera em causa a decência da conclusão da bomba, tornou-se diretor do Laboratório Nacional de Aceleradores depois da guerra.
tornou-se uma força motriz da investigação de física nos Estados Unidos. Desejava ter deixado Los Alamos quando a Alemanha se rendeu. Joseph Rotblat foi o único que deixou o projeto Manhattan. Mudou-se para o Reino Unido, onde criou as conferências Pugwash pela abolição da guerra e das armas nucleares. Chegou a primeiro secretário-geral e, em 1995, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Quanto a Einstein, arrepender-se-ia até à morte de ter assinado aquela carta. Já lá vão mais de 75 anos desde os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. Estima-se que haja hoje perto de 15 mil armas nucleares no mundo. Este é um sítio de testes de mísseis militares norte-americanos no Novo México. Perto do local, ergue-se o obelisco de Trinity Site, em memória do primeiro teste nuclear. Todos os anos abre ao público durante 2 dias. É visitado por milhares de pessoas. Pelo 70º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, foi realizada uma sondagem. 56% dos norte-americanos responderam que o lançamento de bombas atómicas no Japão se justificara. Roy Glover, da equipa de Neumann, recorda a sua participação no projeto Manhattan. In the presence of some remarkable people, not everybody at Los Alamos was remarkable, I have to tell you, but there was a certain number of remarkably talented and gifted people there, and it was a great experience being among them, but this has always weighed heavily on me, and I know many people who were there, and I do believe that it has weighed heavily on their consciences as well. 2 anos após os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, o pai da bomba atômica, Oppenheimer, terá dito: